Então, como eu falei no início da transmissão, hoje é um dia muito importante para nós. Hoje é o aparecimento do Senhor Supremo, Sri Krishna Janmashtami. Vamos começar lendo a aula de Sridhar Maharaj. Temos uma aula também. Temos também uma aula de Srila Govinda Maharaj sobre Janmashtami, que ele deu no dia do Janmashtami. E temos também uma aula de Srila Acharya Maharaj. Então vamos ler, começando por Srila Sridhar Maharaj. Só um minutinho aqui para eu pegar aqui a aula. Sri Krishna Janmashtami, esse texto original em honra ao Sri Janmashtami. É um trecho de um livro. Vamos começar, então, por Srila Govinda Maharaj, que é o primeiro que está aqui. É um texto de um livro de Srila Govinda Maharaj, onde ele explica a natureza transcendental do aparecimento de Krishna dentro deste mundo, bem como alguns versos do Gopi Gita, citado por Srila Govinda Maharaj, nesta ocasião sagrada. Então, começando a aula, Srila Govinda Maharaj fala: o surgimento do Sol Divino, o próprio Krishna, apareceu em sua forma humana, aqui neste lugar mundano, como outros avatares, mas a forma divina de Krishna, como realidade, o belo, também está eternamente presente no reino espiritual de Goloka Vrindavana. No Srimad Bhagavad Gita, Krishna disse a Arjuna: Jama karma cha me divyam evam jo veti tatuata. E o verso aqui é longo, então vamos ler a tradução. Isso é o verso do Srimad Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9. Então, Krishna fala: Arjuna, meu nascimento e morte neste mundo não é como o nascimento e morte de pessoas comuns. Eu me mostro ser como eles quando eu apareço, mas, na verdade, o meu aparecimento e desaparecimento do mundo material são como o nascer e o pôr do sol. Eu existia antes de aparecer e continuo a existir depois de desaparecer. A minha forma pessoal e aparência
são divinas. Divyan significa aprakrita. Aprakrita significa que a forma divina do Senhor Krishna parece com a forma humana de um homem comum, mas não é realmente feito de nada mundano. É uma forma transcendental que é perfeita, positiva e eternamente existente em Goloka Vrindavana. O plano Goloka Vrindavana, o plano mais elevado de Vaikunta, do mundo transcendental, Vaikunta Loka. Quem entende a forma divina do Senhor Krishna e aparência desta maneira, será liberado do ciclo de nascimentos e morte. Por isso, é necessário compreender adequadamente que o seu aparecimento e desaparecimento não são como o nascimento e a morte da humanidade. Eles são como o nascer e o pôr do sol. O sol não morre. Quando cruza o horizonte, é simplesmente removido da nossa visão. Temporariamente. Qualquer um que entende a aparência, o aparecimento divino de Krishna e o desaparecimento desta forma, não é só liberado, como também obtém o serviço ao Senhor Krishna no mundo transcendental. Krishna mesmo deu esse conhecimento para o mundo no Śrīmad Bhagavad Gita. Pela graça das Escrituras, dos gurus e dos sadhus, nós devemos pensar o nascimento e a morte do Senhor Krishna não são como de um ser humano comum. Esses são transcendentais. E a sua forma divina também é transcendental e eterna. Então aqui, Srila Govinda Maharaj está falando, Krishna, ele veio na forma de um ser humano aqui para nós vermos ele. E também Goloka Vrindavana, ele tem essa forma de ser humano. É a forma que Krishna mais gosta, 2 braços e 2 pernas. Ele gosta mais dessa forma do que do Senhor Narayana, de 4 braços. Ele gosta mais dessa forma do que a forma do Senhor Nishinradeva, metade homem, metade leão. Ele gosta mais dessa forma do que de Kurma, que é uma tartaruga. Enfim, a forma que Krishna mais gosta é a forma do ser humano. 2 braços, 2 pernas. Mas o nascimento dele e a morte, né? Que não é, na verdade, nascimento e morte, é o aparecimento e desaparecimento, não é igual de um ser humano normal. Ele está sempre aqui, ele somente aparece para nós e ele desaparece para nós. Assim como o Mahaprabhu, como os gurus. Nós não podemos vê-lo, quem tem o olhar mundano, esse olhar material, não consegue ver Krishna, Mahaprabhu, os gurus que já se foram. Por que não? Porque com esse olhar material nós não vamos ver algo que é transcendental. Mas Krishna está aqui o tempo todo. Algumas almas muito, muito, muito afortunadas conseguem vê-lo. Nós não, pelo menos eu não. A gente pode ver ele na forma de Mamurti,
na forma de uma Shila, Govardhana Shila, porque ele fala, eu sou a própria colina de Govardhana. Mas não ver ele pessoalmente, como pessoa, porque não temos essa visão ainda. Talvez algum dia poderemos obter essa visão, mas agora não temos ainda. Então, Krishna, ele não é um ser humano normal, ele não é feito, o corpo dele não tem nenhuma estrutura do mundo material. É um corpo transcendental. Ele vem e ele vai embora do nosso olhar sem ter um corpo material. Então, Srila Govinda Maharaj está explicando aqui, e ele cita o verso do Bhagavad Gita, onde Krishna fala isso também. Vamos continuar então a leitura. E essa forma de Krishna, então, ela é eterna, porque ele desaparece dos nossos olhos, mas ela continua. Ela está sempre em Goloka Vrindavana. Tem outro verso aqui que diz o seguinte agora. Devemos pensar, Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ele é o Criador de toda a criação e ele tem forma divina, eterna. É assim que temos que pensar. Versos do Gopi Gita. As gopis cantam as glórias de Krishna na margem do rio de Yamuna, conforme se desfazem por ele em separação. Depois que ele deixou a dança arasa com Srimati Radharani, Jayati te Dikam Jamana Vraja. E esse verso aqui, tem mais, ele é comprido, ele diz o seguinte, esse verso está escrito no Śrīmad Bhagavatam, canto 10, capítulo 31, verso 1. Ó amado, por sua aparência, nascimento, a terra de Vraja tornou-se supremamente gloriosa, porque Mahalakshmi Devi passou a residir aqui. Os seus amantes mantêm as suas vidas apenas por você. Tendo procurado por você em todas as direções, tornaram-se angustiados. Por favor, compareça perante eles. Esse verso aqui está falando da separação de Krishna perante os associados dele em Goloka Vrindavana. Um outro verso aqui diz o seguinte, esse verso é do Śrīmad Bhagavatam também, canto 10, capítulo 31, verso 9. Ó amado, as suas palavras de néctar são a própria vida daqueles cujo coração estão aflitos, como com a dor de separação de você. Eles estão exaltados por aqueles que conhecem a natureza da raça Kavis. Eles destroem a febre da angústia de separação de ti. Essas são dotadas de todo o poder espiritual e mais agradável a se escutar. Aqueles que cantam e espalham as suas palavras de néctar são as pessoas mais generosas neste mundo. Veja só o que é dito aqui. As pessoas que espalham, distribuem, cantam as palavras de néctar sobre Krishna
são as pessoas mais generosas nesse mundo. A generosidade, todo mundo acha que a pessoa é tão generosa, ela fez uma doação tão grande para aquela ONG que cuida de animais, para aquela ONG que cuida de velhinhos, para aquela ONG que cuida disso, daquilo. Ele fez uma doação tão generosa para tal lugar. Não, essas pessoas não são as mais generosas. Krishna está falando aqui. As pessoas mais generosas são aquelas que distribuem a palavra de Deus, que distribuem o que Deus falou, o que Krishna falou, o que está nas Escrituras, o que Mahaprabhu vem nos dar. Esses são os mais generosos. Não é aquele que doa dinheiro, ou, se não for dinheiro, ele trabalha o dia inteiro para uma causa material. É generosidade, isso é, mas não é a generosidade maior. A generosidade maior é você distribuir a consciência de Krishna para todas as almas. Jivedoya, dar misericórdia para os outros. Isso é supremo. Não tem nada no mundo material superior a isso. Nenhuma ação que você possa fazer voluntária, sem querer nada em troca, dando sua energia para o corpo de alguém, é comparado a você distribuir a consciência de Krishna. Você está dando algo eterno para a alma. A consciência de Krishna é eterno. Se você dar algo material para alguém, se você der algo material para alguém, isso é temporário. Então aqui Krishna deixa claro isso. O mais generoso é aquele que distribui a consciência de Krishna, que prega. Agora tem as notas por Srila Govinda Maharaj sobre o Jamastami. Alguns slokas bastante agradáveis no Srimad Bhagavatam, no qual as gopis louvam Krishna. As gopis são de coração muito simples. Elas não sabem muito sobre filosofia ou outras coisas. Embora elas queiram louvá-lo, não sei como, mas através de Vedavyasa, Sarasvati dá-lhes algumas palavras simples e muito agradáveis em sânscrito. Mahaprabhu Chaitanya Deva experimentou estes slokas. Este é um daqueles slokas muito agradáveis. Aí tem aqui o sloka, o verso, que Srila Govinda Maharaj citou. Ele está no Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 31, verso 1. E aí diz assim: é muito pequeno e muito simples, e não é muito complicado. A expressão das gopis é: porque você nasceu em Vraja Dan. Todas as Vrajas têm obtido tanta riqueza e opulência. Estamos todos tão felizes porque você nasceu entre nós. Há uma outra expressão das gopis. Aí tem aqui o verso que diz o seguinte: aqui, na verdade, foi falado só o verso em sânscrito. Tava katan tartan tapta dhyanam. Não foi falado a tradução desse verso. Então as gopis, elas falam: nós somos muito afortunadas, os gopalas, todos que estão lá, os associados de Krishna, nós somos muito afortunados porque você apareceu, você nasceu aqui entre nós, em Goloka Vrindavana. Ele está lá em Goloka Vrindavana com todos eles. Essa daqui é a aula de Srila, parte da aula de Srila Govinda Maharaj, de um livro
Agora, uma outra aula de Srila Govinda Maharaj. Só um minutinho aqui. O título dessa aula é Joia na Mão. Texto de Srila Govinda Maharaj no Sri Jamastami. Ele descreve como Krishna é revelado ao mundo por seus devotos íntimos. Aí tem um verso aqui, ele começa falando desse verso, que diz o seguinte: Sanatana Goswami, ele mostra Krishna ao mundo do mesmo modo que alguém pega uma joia na mão e mostra as suas facetas para os outros. Quando um joalheiro mostra um diamante a alguém, ele o vira em sua mão para mostrar a sua parte superior, inferior, a frontal, a traseira e os lados. Da mesma forma, Sanatana Goswami nos mostra Govinda. Tem um verso aqui que diz o seguinte: Lakshmi Devi, Indira, Shrita, Padam, Indira, abrigados aos pés de Govinda e sempre o servem. Então, Govinda é o proprietário de toda a riqueza, de todas as joias, Lakshmi. Assim, Sanatana Goswami, como um joalheiro, eles nos mostra a propriedade de todas as joias. Govinda como uma joia em sua mão. Esse é um artigo de Srila Govinda Maharaj. Outro artigo, Passatempos Supremos, texto original, em preparação do Jamastami. Estamos apresentando neste post 2 versos que adornam o templo de amor e afeto, que descrevem a posição geral e supremacia dos passatempos de Swayam Bhagavan Sri Krishna. Seguido de uma discussão desses versos de Srila Govinda Maharaj, extraído do futuro lançamento Aminaya Tattva. O Templo do Amor e Afeto é o templo, o Samadhi Mandir de Srila Govinda Maharaj. Então, esses versos estão lá. E aí tem o verso aqui, que está escrito lá no templo, e diz o seguinte: a personificação da existência espiritual, consciência e êxtase, Sri Krishna, que é conhecido como Govinda, é o Senhor Supremo de todos os senhores. Ele não tem origem, ele é a origem de tudo, e ele é a causa de todas as causas. Templo do Amor e do Afeto, verso 14.
Aí tem o verso aqui, que quer dizer o seguinte: de todos os passatempos do Supremo Senhor Krishna, o seu passatempo de forma humana é o nível superior. A sua forma humana é sua forma original, pessoal. O seu traje de vaqueirinho, a flauta que ele carrega em suas mãos, a sua aparência sempre jovem, como de um adolescente, e a sua qualidade de ser o melhor dos dançarinos, todos esses pontos favorecem lindamente os passatempos em forma humana. A seguir, há um trecho do futuro lançamento Aminaya Tattva, por Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: nesse primeiro sloka do Brahma Samhita, veremos a forma real do Senhor Krishna expressa. Este sloka, ele descreve a forma de aprakrita de Krishna, não mundana. A sua forma supramundana, na qual ele brinca com as vacas, vaqueiros e as gopis, em sua morada eterna de Vrindavana, em 5 tipos de relacionamentos, de raças. Shri Krishna Das Kaviraj Goswami, ele descreveu este sloka. Aí tem o sloka aqui que Srila Krishna Das Kaviraj Goswami escreveu, que quer dizer o seguinte: de todos os passatempos do Senhor Supremo, os seus passatempos em sua forma humana são os melhores e mais atraentes de todos. Como um menino pastor eternamente jovem de Vrindavana, o melhor dos dançarinos, ele aproveita os seus passatempos, sempre tocando sua flauta. Os seus passatempos, na forma humana, são mais condizentes com a sua natureza toda atrativa. A sua beleza é tão encantadora e doce que o universo inteiro é inundado até o mais ínfimo átomo de todos os seres são irresistivelmente atraídos por ele. Todos são atraídos por Krishna. Krishna é todo belo, todo atraente. Então, qualquer átomo, qualquer coisa ínfima no mundo material é atraída por ele. Até mesmo o mais ínfimo átomo, todos os seres são irresistivelmente atraídos por ele. A forma original de Krishna é como a de um ser humano, como a de nosso próprio parente. A forma humana é a forma original do Senhor Supremo e é a doçura absoluta. Quando isto é compreendido, então podemos harmonizar tudo com essa realidade. E sem esta realização, é muito difícil de harmonizar muito de nossa experiência mundana. Os passatempos de Krishna, eles podem harmonizar tudo. Evam swachite, swata eva, sida.
Isso é o Śrīmad Bhagavatam, canto 2, capítulo 2, verso 6. Quando os passatempos transcendentais de Krishna revelam-se em nossos corações, nós entenderemos tudo perfeitamente. Esse texto todo que eu acabei de ler foi traduzido ao português por Adhika Devidasi. Agora sim começa a aula de Srila Siddhar Maharaj que eu falei, né, de Guru Maharaj. Vamos então agora ler a aula de Srila Siddhar Maharaj. À noite, no Festival da Noite, vamos falar como que Krishna apareceu, que ele apareceu numa prisão, como que Vasudeva levou ele para a mãe Yashoda, toda a história do aparecimento dele. Agora estamos lendo as aulas dos gurus e depois vamos, para matar nossa curiosidade, nós vamos falar sobre como que Krishna apareceu, todo esse lila dele do aparecimento, que ele é filho de Devaki com Vasudeva, e depois levaram ele, Vasudeva levou ele para a mãe Yashoda em Nanda Maharaj, em Vrindavana. Vamos contar toda a história à noite, mas agora estamos lendo as aulas dos gurus. Ninguém melhor do que os gurus para descrever o que é mais importante no Sri Krishna Janmashtami. Então agora vamos ler aqui a aula de Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, o nascimento sobrenatural de Krishna. Ele vai falar alguma coisa aqui também. Gaudiya Darshan, esse texto foi tirado do Gaudiya Darshan, foi publicado no Gaudiya Darshan dia 28 de agosto de 2013. Srila Bhakti-Rakaki, Srila Devi Goswami Maharaj, ele descreve a visão de Vasudeva em Mathura. Krishna apareceu em Mathura. O devoto pergunta, você poderia descrever os detalhes do aparecimento de Krishna? Srila Siddhar Maharaj fala assim, em geral, é algo como uma imitação. Não é nada como as coisas que concebemos com os nossos sentidos materiais. Krishna, um corpo espiritual, veio e se mostrou nascendo fisicamente. Era uma imitação, um show, como um drama, uma peça de teatro. O devoto pergunta assim, será que Krishna aparece como uma criança com 4 braços ou em sua forma madura de Vishnu, de Vishnu, com uma coroa de ornamentos? Srila Siddhar Maharaj responde, quando ele saiu do ventre de Devaki, os olhos de Vasudeva e de Devaki foram atraídos e eles o viram em sua forma de 4 braços e com diversos ornamentos, por sua vontade. O portão de ferro de sua cela abriu e o rio Jamuna, mesmo durante a estação das chuvas, estamos no Chaturmasya, né? E mesmo durante a estação das chuvas, tornou-se raso. Um chacal mostrou a Vasudeva o caminho e ele atravessou a água do Jamuna. E quando ele voltou, a porta da cela fechou do mesmo modo que estava anteriormente. Do ponto de vista material, todos esses eventos sobrenaturais
são inconcebíveis e impossíveis. Eles só aconteceram pela vontade do Senhor Supremo. O Senhor não veio aqui através de qualquer processo material, mas ele imitou os processos materiais, tanto quanto possível. Então, na verdade, Krishna veio, como foi dito aqui, como um show, uma peça de teatro. Ele imitou tudo o que acontece no nascimento. Ele quis fazer isso. Ele quis imitar como um ser humano nasce. Mas claro que ele não é um ser humano normal. Ele tem um corpo transcendental. Então ele tentou imitar o tanto quanto possível. O devoto pergunta, então Krishna nasceu como uma forma de 4 braços? Forma madura de Vishnu? E não em uma forma bebê de 4 braços? Srila Siddhartha Maharaj responde, quando Vasudeva estava ao lado de Devaki, no momento do parto, ele viu o Senhor na forma adulta de 4 braços, como Vishnu, decorado com ornamentos, e começou a glorificá-lo. Essa forma de Vishnu, então, aconselhou Vasudeva, faça isso, faça aquilo e isso. Então, o Senhor se tornou um Prakrita, Shishu, um bebê normal. A primeira vez que Vasudeva viu o Senhor, ele viu uma forma de 4 braços, de Vishnu. Essa forma de Vishnu deu algumas instruções, alguns conselhos a Vasudeva. E em seguida, assumiu a forma de uma criança comum. Vasudeva seguiu as ordens do Senhor Supremo e levou a criança para a casa de Nanda Maharaj em Gokula. Então, o Senhor Vishnu, na verdade Krishna, ele apareceu na forma de Vishnu de 4 braços, um Vishnu adulto, com ornamentos, coroa. E ele instruiu Vasudeva, mas isso tudo é Yogamaya. Ele instruiu Vasudeva, e após instruir Vasudeva, ele ficou na forma de um bebê comum, de 2 braços, 2 pernas, e instruiu Vasudeva a levar ele para Mãe Yashoda, em Goloka, em Vrindavana. O rio de Yamuna abriu, enfim, estava em época de monções, estamos na época de monções, mas o rio ficou raso para Vasudeva levar ele até Mãe Yashoda. O rio ficou raso, ele conseguiu, e o chacal levou, indicou o caminho para ele. O devoto pergunta, Maharaj, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura não comenta que 2 Krishnas aparecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que esta forma de Vishnu, de 4 braços, apareceu diante de Vasudeva, Yashoda deu à luz a um bebê do sexo masculino e um bebê do sexo feminino. Ambos os bebês estavam ao lado de Yashoda quando Vasudeva chegou, mas Vasudeva não conseguia detectar isso. De acordo com a instrução, o conselho que ele tinha recebido do Senhor, Vasudeva colocou o bebê que estava em seus braços ao lado de Yashoda Nandana. E assim,
que o fez, o bebê do sexo masculino de Yashoda foi absorvido pelo bebê de Vasudeva. Então, a mãe Yashoda, ela pariu um casal de gêmeos, uma menina e um menino. E a hora que Vasudeva colocou Krishna ao lado de mãe Yashoda, ela também estava sob o efeito de Yogamaya, meio adormecida. Ele colocou e o bebê masculino foi absorvido por Krishna. Vasudeva só viu o bebê do sexo feminino de Yashoda. E ele a levou e a colocou ao lado de Devaki. Em seguida, a sua cela fechou. Krishna nasceu numa cadeia, eles estavam na cadeia. Todo mundo sabe da história. À noite vamos contar mais detalhadamente sobre essa história. Hoje não vai dar tempo. Então, a porta se fechou da cadeia, como estava anteriormente. Naquela época, chegou uma intimação para os vigias. Eles ficaram conscientes e, em seguida, ouviram o choro do bebê recém-nascido. Eles também, os vigias, estavam sob a influência, os guardas, sob a influência de Yogamaya. Yogamaya atingiu todos para que Vasudeva saísse e voltasse sem ninguém perceber. E as celas, os cadeados se abriram e fecharam automaticamente. Tudo isso é um arranjo de Krishna. No mesmo instante que o bebê estava chorando, eles informaram Kansa, o tio de Krishna, que veio e constatou que o bebê era uma menina. Ele se perguntava, por que isso? Uma criança do sexo masculino deve nascer para me matar, mas nasceu uma menina. Será que os deuses também falam mentiras? O que é isso? Ele perguntou a Vasudeva, porque o bebê é uma menina? Dê-me uma explicação. Vasudeva respondeu, você pode ver a criança com seus próprios olhos. Kansa pensava no que ele deveria fazer. E então, ele pegou a menina pelas pernas com as suas mãos. E como fez com as crianças anteriores, os filhos de Devaki, sua irmã, ele colocou o bebê sobre a pedra. Assim que ele fez isso, no entanto, a menina escorregou de sua mão e voou para o céu. Assumiu a forma de 8 braços do Katyayani e disse, então a menina disse para Kansa, aquele que vai te matar está crescendo em Goloka, em Gokula. Então, ela desapareceu. Kansa perguntou o que ele deveria fazer. Então, ele engajou muitas equipes, muitos espiões, para encontrar todos os recém-nascidos que estavam em Vrindavana. Primeiro, ele mandou Putana matar Krishna. Ele fez o seu serviço, ela fez o seu serviço, mas o efeito aconteceu no sentido oposto. Agabaka e todos os demônios que Kansa secretamente engajou para tentar matar Krishna
acabaram falhando. Kansa tentou de toda forma. Por que Kansa sabia que Krishna iria matá-lo? Porque o astrólogo de Kansa, antigamente todo mundo tinha um astrólogo. O astrólogo de Kansa, ele falou, você vai ser morto pelo filho da sua irmã. E aí Kansa queria matar Devaki. Mas Vasudeva, o esposo dela, o cunhado de Kansa, ele falou, não mate ela. Nós vamos morar aqui na cadeia, na prisão. E todo filho que nós tivermos, você pode matar. Não mate ela, não mate sua irmã. E Kansa aceitou. Todo filho que Devaki tinha, ele matava. Como foi falado aqui, ele colocava a criança sobre a pedra e matava. Colocava sobre a pedra e matava. Quando chegou em Krishna, que na verdade não era Krishna, porque Krishna foi colocado nas mãos de Mãe Yashoda, e Yogamaya, essa menina que voou e falou, aquele que vai te matar está em Vrindavana crescendo, era Yogamaya, é Yogamaya. Yogamaya escapou da mão dele e falou isso, voou e falou isso, e desapareceu. Então, por isso que ele queria matar todos os filhos de Devaki, porque ele sabia que ia nascer o filho dela, que ia matá-lo. O filho dela ia matá-lo. Então ele mandou os demônios, quando ele descobriu onde Krishna estava, em Vrindavana, ele mandou os demônios. Primeiro ele mandou Putana, depois ele mandou vários demônios matar Krishna. Claro que ninguém conseguiu. E Krishna ainda deu a misericórdia para Putana. Ele mamou nos seios dela, e ela tinha colocado veneno no seio. E ele mamou nela, e depois ele matou ela, e o corpo dela ficou enorme, se expandiu, e foi cremada, e ao ser cremada, em vez de exalar aquele odor desagradável de cremação, de churrasco, quem come carne, né? É o mesmo odor de quem está fazendo um churrasco, a carne sendo queimada. Exalou o cheiro de sândalo do corpo dela. Todo o ambiente ficou com o cheiro de sândalo. Então Krishna deu a misericórdia para ela, mesmo aquela que tentou matá-lo, mesmo ela na forma de demônio que tentou matá-lo. Nós temos uma aula também aqui de Srila Acharya Maharaj. Eu vou começar ela, não sei se vai dar tempo, o tamanho dela, mas também se passarmos o horário não tem nenhum problema. Hoje temos que aumentar o serviço devocional, hoje é Sri Krishna Janmashtami, então vamos ler também essa aula de Srila Acharya Maharaj. E aí teremos lido a aula de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj e também agora de Srila Acharya Maharaj. O título da aula é Sri Krishna Janmashtami. Renda-se e pratique diariamente, é o título da aula. Srila Acharya Maharaj deu essa aula no dia 18 de agosto de 2014. E ele começa falando, hoje é o dia do aparecimento do Bhagavan Sri Krishna. E aqui em Navadvipa, nós estamos fazendo um grande festival. Centenas de pessoas vieram. Aí ele fala um verso que diz o seguinte, o verso do Srimad Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 7. Quando a religião estava sendo destruída e coisas ruins estavam vindo, o próprio Krishna apareceu. Então, Krishna, Deus, ele aparece toda vez que a religião está sendo deturpada, a irreligião está dominando, Krishna aparece. Então, ele apareceu em Dwapara Yuga, com essa finalidade. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, também, Madhya Lila, capítulo 21, verso 10. Krishna tem tantos passatempos, mas ele escolheu o Nara Lila,
o corpo humano. Ele gosta muito desse tipo de passatempo. E esses passatempos são tão grandes. São muitos passatempos. Estamos agora em Kali Yuga e a forma combinada de Krishna, de Radha Krishna, apareceu em Kali Yuga como Gauranga Mahaprabhu. E ele está distribuindo o santo nome Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Somos como ferro oxidado. Passamos tantos anos, tantos nascimentos enferrujados. Nós esquecemos o Senhor por tantos nascimentos. E Krishna vem na forma de Guru, vem na forma do Guru e nos ensina as principais coisas que é o Krishna, quem é Mahaprabhu, por que nós devemos adorar Krishna, por que devemos adorar Chaitanya Mahaprabhu, Gurudeva. O Guru sempre explica isso e faz isso muito bem. Portanto, nós estamos celebrando, estamos em jejum neste dia auspicioso. Todos os anos nós celebramos o festival de maneira linda e passamos o dia de hoje com os devotos cantando o santo nome. Srila Siddhar Devi Goswami Maharaj disse em seu tempo que nesse dia nós devemos ler apenas o Chaitanya Charitamrita. Isso daqui é uma coisa importante que a nossa missão faz. Isso é Srila Siddhar Maharaj. Ele fala que nós temos que ler o Chaitanya Charitamrita, não o Srimad Bhagavatam, que conta o Lila de Krishna, conta o aparecimento de Krishna. E Srila Siddhar Maharaj está falando isso aqui. Deixa eu continuar aqui. Ele não disse para ler os passatempos de Krishna, mas ele disse para ler sobre os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Por que ele nos disse isso? Porque aquele Krishna que apareceu em em Dwapara Yuga, ele veio como Mahaprabhu, a forma combinada de Radha Krishna. E nós podemos entender que é mais autêntico, é mais puro. Tem um verso aqui que diz o seguinte: Vasu Ghoshi canta esta canção. Se Goura não tivesse vindo, quem teria nos falado sobre os passatempos de Radha Krishna? Quem teria sido capaz de entender os passatempos de Radha Krishna se Gauranga Mahaprabhu não tivesse aparecido? Por essa razão, nós sempre preferimos Gauranga Mahaprabhu. E também, há poucos dias, nós fizemos um festival de Baladeva Purnima, o aparecimento de Baladeva. Baladeva não é diferente de Gurudeva, ele não é diferente do Guru Tattva. Nós devemos entender os passatempos de Krishna. Agora tem um outro verso que diz assim: da mesma forma como as pessoas se rendem a mim, eu os recompenso de acordo, segundo o objetivo final de todos os caminhos. Eu sou o objetivo a ser alcançado, atingido por todos. Ó Partha, todos os homens seguem os meus vários caminhos. Isso é Krishna falando.
Śrīmad Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 11. Nós não sabemos o que e como oferecer qualquer coisa a Krishna. E há também dois tipos de devotos: Sakama Bhakta, devotos com desejos materiais, e Niskama Bhakta, devotos desprovidos de desejos materiais. Krishna diz: isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita Antya-lila, capítulo 8, verso 18. Então, Krishna diz: se você me pedir por qualquer coisa, exceto a devoção, eu posso dar-lhe aquelas coisas. Bhukti, ele pode dar bhukti, que é o desfrute, ele pode dar mukti, que é a liberação, tudo, mas vou esconder a devoção de você. Você não vai conseguir devoção. Krishna se esconde, Deus se esconde daquele que pede algo material para ele. Ele pode até dar a liberação, coisas para você desfrutar dos sentidos, coisas materiais, mas ele se esconde de você, ele esconde a devoção. Krishna diz, um outro verso aqui, fala o seguinte: eu não darei a eles, em vez disso, eu vou dar-lhes os meus pés de lótus, e eles vão esquecer todos os desejos materiais. Nós devemos ser Niskama Bhakta. Nenhum outro caminho. Não devemos ter nenhum desejo material. E não devemos pedir nada a Krishna. Então aqui, o devoto tem que ser Niskama Bhakta. Não querer nada material, porque material é temporário. E Krishna vai esconder a devoção se ele for te dar algo, se você pedir algo para ele. Krishna diz também: se você pensar em mim, eu vou pensar em você. Se você pensar em si mesmo, não vou pensar em você. Krishna só pensa naquele que pensa nele. Bhaktivinoda Thakur escreveu em sua canção: ofereço tudo aos seus pés e me abriguei em sua casa. Eu nunca vou pensar na minha própria manutenção. Eu sempre permaneço dentro do abrigo de seu apego amoroso. Por você. Isso é Sharanagati. Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu isso. Eu nunca vou pensar em mim. Eu sempre pensarei em você, Prabhu. Se você me amarrar à sua cama, porta ou portão, se você me manter e me tratar como um cão, eu vou ser feliz. Nós devemos adorar desta forma. É muito importante compreender isso. Apenas jejuar e comemorar Krishna Janmashtami um dia e no dia seguinte não praticar corretamente, não é assim. Então, Sri Chaitanya está falando, não adianta você no dia do Janmashtami jejuar, aumentar o número de japamala, de canto, fazer isso e fazer aquilo, e no outro dia continuar a não fazer nada. Nós temos que fazer todo dia, diariamente. Claro que no dia de Janmashtami nós temos que aumentar o serviço, mas no outro dia também temos que continuar. Nos dias em que eu vejo o serviço devocional acontecendo em minha casa, eu sinto que Goloka se manifestou lá. Isso é Srila Bhaktivinoda Thakur falando. Devemos praticar todos os dias. Nós devemos adorar
a cada dia, nós temos de preparar comida para Krishna todos os dias. A nossa vida de praticante não é por um dia, 2 dias, nem por um mês. Qualquer prática que fazemos, temos que fazê-la todos os dias. Essa é a principal coisa. Então, assim termina essa parte da aula de Silachar Maharaj, e ele sempre fala isso. Não é porque estamos em tal mês, mês de Chaturmasya, em mês de Kartik, que temos que acender, oferecer a lamparina todos os dias no mês de Kartik. Não, tem que ser o ano inteiro. O serviço a Krishna não é somente um dia ou 2 dias ou um mês. O serviço a Krishna é diário. Nós temos que compreender isso. Então, hoje é um dia importante, o aparecimento de Krishna. Foi falado muito pouco, né, sobre como ele apareceu. Srila Siddhar Maharaj respondeu as perguntas de um devoto, mas à noite, como todo mundo é curioso, como nós precisamos agradar a nossa mente, então vamos falar como que ele apareceu, alguns detalhes do seu aparecimento. Mas o fundamental não é saber os detalhes do aparecimento de Krishna. O fundamental é saber o que ele veio nos dar, o que Mahaprabhu veio nos dar, e praticar corretamente. Se queremos deixar Krishna feliz, temos que servir o Guru. O Guru é o discípulo dele mais querido. O Guru é a alma que, no mundo material, o Guru genuíno é quem Krishna mais ama. Aqui no mundo material. Então, deixando o Guru feliz, Krishna fica feliz. Você servindo os Vaishnavas, os devotos puros dele, servindo o Guru, Krishna vai ficar feliz. Ele fica mais feliz quando serve o servo do servo dele do que quando serve ele próprio. Então, hoje é um dia dele, é o dia do aparecimento dele. Ele vai aparecer à meia-noite. Nós vamos honrar a praçada à meia-noite. Quem quiser comer antes, não aguentar, Silachar Maharaj já deu orientação. Coma. Se você está passando mal, não fique passando mal. Se você não consegue fazer o serviço devocional, coma. Mas não coma grãos hoje. Tem muitas pessoas que comem pão, comem bolo, fazem bolo para Krishna. Tudo bem, você pode fazer um bolo para Krishna, mas coma amanhã o bolo. Você tem que oferecer para Krishna hoje arroz, dal, pode fazer um bolo. Krishna não precisa fazer anukalpa. Krishna não precisa ficar sem comer grãos. Ele gosta de grãos. Então, para Krishna, faça um bolo, sim. Faça chapati, faça arroz, faça dal. Mas não é para nós comermos hoje. Como amanhã. Amanhã é o festival do pai de Krishna, Nandotsava. O festival de Nanda Maharaj. Amanhã sim, mas não hoje. Hoje não coma grãos de forma alguma. Se você precisar comer que está passando mal, Silachar Maharaj falou, coma a mesma dieta que você come no Ekadashi, 100 grãos, Anukalpa. Então vamos ver aqui quem participou conosco, se tem algum comentário, e vamos cantar depois o Nama Sankirtan Hari Harai antes de encerrar a transmissão. À noite faremos o festival, tem alguns devotos que confirmaram a presença hoje à noite, então venha participar conosco aqui. Vai começar às 19 horas o festival, me avise antes para eu preparar a quantidade correta de boga e oferecer. Deixe-me ver se tem alguma pergunta aqui. Por enquanto não. Vamos então cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, aí eu olho quem está participando conosco. Hari Harai Nam Krishna Sadhvaya Nama Hari Harai Nam Krishna Sadhvaya Nama
Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishnu Pura Jaha hoite Vigna Nasha Vishnu Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asvar Padarini Pura Panchada Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Bando Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pade Bando Koriyasha Nam Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Nam Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Nam Sankirtan Kohe Adama Das Hari Nam Sankirtan Kohe Adama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna
Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco hoje. Nós temos aqui conosco hoje a Malini Devidasi, a Shrimati Devidasi também conosco, Ishan Krishna Prabhu, Govinda Charan Prabhu também conosco. Deixe-me ver quem mais. Gopi Krishna também assistindo, o Renato também aqui conosco, a Nathalie também, Nathalie Nadirova, a Juna Krishna Prabhu. São essas as pessoas que estão aqui assistindo conosco. Um bom dia para todos, um bom dia de Jamastami. Quem conseguir, faça o jejum até meia-noite, é auspicioso, é muito bom para a nossa vida devocional, seguir os dias sagrados como Ekadashi e Jamastami. Se não conseguir, for atrapalhar o serviço devocional, você estiver passando mal, não há problema, coma sem comer grãos. Então, um bom dia para todos. Às 19 horas começaremos o Festival da Noite. À noite vamos cantar algumas canções para Krishna também, glorificando ele. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam.